Olá, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professora Fabiana, com mais uma aula de língua portuguesa, tá bom? Uma aula remota. Hoje nós vamos falar sobre um novo assunto, vamos iniciar um novo assunto para o galerinha aí do sexto ano, que é sobre linguagem. Linguagem verbal, não verbal e linguagem mista. Professora, o que é isso? Linguagem verbal e não verbal. Primeira coisa que nós precisamos saber, o que é linguagem? Linguagem, nós sabemos que é o que nós usamos para nos comunicarmos. O que seria uma linguagem verbal? Verbal, a gente já sabe aí que vem do verbo, vem do algo de falar. Então, nós estamos trabalhando linguagem verbal, não verbal e mista. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos uma placa. Tenho certeza que todo mundo, quando vê essa placa aqui em algum lugar, por mais que não tenha nada escrito nela, vocês sabem o que essa placa quer dizer, não sabem? Sabem que é proibido fumar nesse local. Aqui nós temos uma imagem de uma menina, né? Isso aqui é retirado de uma história de um quadrinho, e a fala dela. Aqui nós temos mais uma placa. Todo mundo sabe que essa placa aqui significa que é o banheiro masculino. E aqui nós temos mais exemplos que são esses emotions que são usados aí nas conversas de WhatsApp, nas conversas pela internet. Aqui nós temos exemplos de linguagens verbal, não verbal e mista. Quer dizer, nós não temos exemplo de linguagem verbal. Verbal aqui seria a escrita, viu? Nós temos exemplo da linguagem não verbal e temos exemplo da linguagem mista. Vamos entender. O que é uma linguagem verbal, professora? É aquela que é expressada por meio de palavras escritas ou faladas. Ou seja, é a língua verbalizada. Então, tudo aquilo, quando nós falamos ou escrevemos, nós estamos usando a linguagem verbal. Por exemplo, nessa aula aqui, agora, nesse exato momento com vocês, eu estou usando a linguagem verbal. Por quê? Porque eu estou usando a linguagem escrita e estou usando a linguagem falada. Se fosse só fala, sem a escrita, também seria uma linguagem verbal. Se fosse só a escrita, sem a fala, também seria uma linguagem verbal. Então, verbal é aquela linguagem na qual nós utilizamos a escrita e a fala. Aí aqui nós temos exemplo, ó, tipos de linguagem verbal. Nós temos o aviso, aviso área em manutenção, aviso água potável. Então aqui nós temos exemplos de placas com linguagem verbal. Outro exemplo, silêncio, por favor. Outro exemplo de linguagem verbal. É proibido fumar neste local. Outro exemplo de linguagem verbal. Atenção, não pise além da faixa amarela. Outro exemplo de linguagem verbal. Então, se liguem aí. Linguagem verbal é aquela que é usada através da escrita ou fala, tá bom? Agora vamos ver o que é uma linguagem não verbal. É utilizada dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas e as cores das sinalizações de trânsito. Se a linguagem verbal é a linguagem falada e a linguagem escrita, a linguagem não verbal é aquela na qual não se utiliza palavras, não se utiliza palavras nem escrita e nem falada. A gente utiliza a imagem visual, é através de desenhos, é através de signos que nós já conhecemos para representar essa imagem. Como assim, por exemplo? Professor, por exemplo, todo mundo chegou em um local que tem essa placa, vocês sabem o que significa, não tem nada escrito, não precisa ninguém falar para vocês, mas vocês sabem que essa placa significa que é proibido fumar nesse local. Temos aí, que eu já falei para vocês, o emotions, né, que todo mundo conhece esses desenhozinhos, sabe o que cada um deles significa. Quando se manda essa imagem aqui, o emotionzinho com coração, todo mundo não precisa dizer, todo mundo já sabe que está significando que a pessoa está apaixonada. Aqui, quando você escreve manda esse aqui, que o bonequinho está chorando, todo mundo sabe que a pessoa está rindo. Então, isso são exemplos de linguagens não verbal. Outro exemplo, sinal de trânsito, né, onde representa as cores do semáforo, vermelho, amarelo e azul e verde. Todo mundo sabe
o que cada cor dessa significa. O vermelho é o pare, o amarelo é atenção e o verde é siga. Então, isso são mais exemplos. Outro exemplo de linguagem não verbal são as linguagens de sinais, viu? São as linguagens utilizadas para falarmos com pessoas com deficiências auditivas, né? Então, obviamente, essas pessoas elas não podem nos ouvir, mas é usado as libras, as linguagens de sinais, para poder se comunicar com ela. Então, mais uma vez, quando você está só falando aqui, só expressando esses sinais, é um exemplo de uma linguagem não verbal. Aqui, nós temos, é uma parte da história em quadrinho, mas se vocês observarem nessa história em quadrinho, não tem aqueles balãozinhos indicando fala, é só a história em quadrinho com desenhos. Então, aqui nós temos exemplos de uma linguagem não verbal, não tem fala, só desenhos. Agora vamos ver o que é uma linguagem mista. É utilizada a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Por exemplo, nas histórias em quadrinho que acompanhamos a história por meio de desenhos e das falas dos personagens. Mista, gente, quer dizer duas, misturadas. Então, nessa linguagem mista, nós utilizamos a linguagem verbal e utilizamos a linguagem não verbal. Como assim, professora? Olha aqui, eu tenho desenho, mas também tenho a imagem, a palavra escrita, ó. Sorria, você está sendo filmado. Então, aqui seria uma linguagem não verbal se fosse só o desenho. Aqui seria uma linguagem verbal se fosse só escrita, mas só que nós temos o desenho e temos a escrita. Então, aqui nós chamamos de linguagem mista. Outro exemplo, aviso, proibido o uso de celular neste local. Rota de fuga com um sinalzinho. Segurança, uso obrigatório, proibido fumar. Mais uma vez, temos o uso das palavras escritas e temos o uso das imagens. Outro exemplo aqui retirado da história em quadrinho. O personagem da história em quadrinho e a sua fala. Então, temos desenho e temos linguagem escrita. Outro exemplo. Aviso, não fume nesta área. Mais uma vez, se fosse só a linguagem não verbal, nós teríamos só esse desenho. Aí ela seria não verbal. Vocês saberiam o que a mensagem estaria transmitindo. Se fosse uma linguagem verbal, estaria escrito só aviso, não fume nesta área. Mas aqui nós temos uma mista, tanto a escrita como o desenho. Mais um exemplo aqui de linguagem mista. Nós temos mais uma página de história em quadrinho, tá bom? Onde tem a Mônica e a Magali com representação de desenhos e temos aqui as falas dessas personagens. Então, aqui nós temos outro exemplo. Revisão. O que é uma linguagem verbal? É aquela onde se utiliza a fala escrita ou falada. O que é uma linguagem não verbal? É aquela onde se utiliza desenhos e cores para representar a mensagem, para passar a mensagem. O que é uma linguagem mista? É aquela que se utiliza tanto de desenho como de palavras, tá bom? Então, até a próxima aula. Beijos carinhosos. Vou deixar a atividade via atividade para vocês e vai estar lá no mural do Jeff também, tá bom? Não esquece de dar o like lá no canal da escola. Dá o like. E fala lá se você está gostando da nossa aula. Beijos, tchau.